Hoje começamos a atividade de língua portuguesa com a leitura da fábula O Leão e o Ratinho. Um leão estava dormindo e acordou com as cócegas que um ratinho fazia ocorrer no seu focinho. Com um terrível rugido, o leão agarrou o importuno e ia devorá-lo, quando o ratinho disse: "Por favor, poupe minha vida, eu saberei retribuir a sua generosidade." O rei dos animais achou graça da pretensão do ratinho. Como é que um simples camundongo poderia ajudar uma fera tão poderosa? Achou tanta graça que soltou o infeliz. Tempos depois, o leão caiu numa rede armada pelos caçadores, e ali se debatia quando chegou o ratinho, que tinha ouvido seus rugidos. "Espere um pouco", disse o ratinho, e roendo as malhas da rede, libertou o leão. Moral da história: os fracos também podem ajudar os fortes. Essa fábula ela foi adaptada pelo Guilherme Figueiredo e ela faz parte do livro Fábulas de Esopo. Só para relembrar então, fábulas são histórias curtas escritas em prosas ou em versos em que os personagens apresentam características humanas e sempre tem uma moral no final de cada fábula, tá? Responda no caderno então. Questão número 1. Quem são os personagens desse texto? Número 2. Qual é o personagem mais forte? 3. Observe as palavras destacadas nesse trecho da fábula e complete o quadro abaixo. Então, vou fazer a leitura com vocês e já vou falar quais são as palavras destacadas, né? O rei dos animais achou graça da pretensão do ratinho. Palavras destacadas aí. Rei dos animais. Como é que um simples camundongo poderia ajudar uma fera tão poderosa? Então, simples camundongo e fera tão poderosa. Achou tanta graça que soltou o infeliz. Infeliz também está destacado. Então, a gente vai para o quadrinho aqui para poder separar essas palavras de acordo com o que se pede nas colunas, né? Então, a primeira coluna, palavras que se referem ao ratinho. Então, rei dos animais se refere ao ratinho ou ao leão, né? Aí a segunda coluna, palavras que se referem ao leão. Então, vocês vão anotar as palavras destacadas de acordo com a referência do animal que elas fazem. Se está se referindo ao ratinho, vocês vão escrever na coluna do ratinho. Se está se referindo ao leão, na coluna do leão, tá? Atividade 4. Releia esse desfecho da fábula. "Espere um pouco", disse o ratinho, e roendo as malhas da rede, libertou o leão. Então, é assim que termina a fábula. O que vocês vão fazer? Criar um final diferente para essa fábula, tá? Como é final de história, como é o desfecho da história, pode ter aí uns 2 parágrafos até 3, se vocês estiverem bem criativos, tá? Então, vocês vão anotar no caderno, coloca o nome da fábula, o leão e o ratinho, o nome é o mesmo, vocês só vão mudar o final. Respeitem os sinais de pontuação, né? Parágrafo, vírgula, letras maiúsculas, né? E aí vocês tirem uma foto e me mandem para fazer as correções ortográficas, tá? Se houver. Na sequência, nós temos a atividade de revisão que é relacionada ao dia do trabalho. Essa atividade, ela vale nota e não é para ser postada no grupo, tá? Assim como a prova, ela não precisa ser postada, tá bom? Façam a leitura do texto 1º de maio, dia do trabalho, com bastante atenção para poder responder as questões. Atividade número 1. A finalidade do texto é: para que serve esse texto? Para anunciar, entreter, informar ou opinar. Número 2. Por que o 1º de maio foi escolhido para comemorar o Dia do Trabalho? Tá? Respondam buscando as respostas no texto, tá? Número 3. Segundo o texto, A. O Dia do Trabalhador foi comemorado inicialmente no Brasil. B. O feriado de 1º de maio foi criado pelo presidente Getúlio Vargas. C. A data do Dia do Trabalho foi uma homenagem aos partidos e sindicatos. Ou D. O 1º de maio é para festejar as vitórias dos trabalhadores. Escolham a opção correta. 4. O que os trabalhadores em 1886 buscavam conquistar? 5. Atualmente, inúmeros países adotam o dia 1º de maio como Dia do Trabalho, sendo considerado feriado em muitos deles. Sobre esse trecho que está entre aspas, é possível concluir o quê? A. Todos os países comemoram 1º de maio. B. O Dia do Trabalho é um feriado da atualidade. C. Nem todos os países celebram 1º de maio. Ou D. Incontáveis países celebram o Dia do Trabalhador.
Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar e não se esqueçam, não postem atividade de revisão, tá bom? Até a próxima aula.